Existem várias religiões no mundo de diferentes culturas, cada uma com um tipo de ritual diferente. Algumas chegam a ser a mais bizarra possível. A palavra religião vem da expressão latina religio, que quer dizer religar. Essa ideia faz uma menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos deuses e ao sagrado. Ou seja, toda religião tem uma direção que liga-se diretamente a uma entidade. Podem ser divididas em três grupos: politeístas, monoteístas e panteístas. Politeísta é o sistema religioso que possibilita a crença em mais de um deus. Já o monoteísta possibilita a crença em apenas um deus. O panteísta é um sistema religioso que afirma que a força da natureza é a manifestação de uma divindade em si. Ela se baseia na crença em espíritos da natureza. As principais e mais conhecidas religiões do mundo são cristianismo, islamismo, budismo, shintoísmo, espiritismo, judaísmo, jainismo, neopaganismo e tantas outras. Do ano de 1900 até hoje, o total de religiões diferentes cresceu de 1.000 para 10.500 e deve chegar a 15.000 religiões diferentes nos próximos 25 anos. Galera, é religião pra dedéu. Conheça agora os países mais ateus do mundo. Você está agora no canal Cristão Curioso, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e bora pro vídeo! A maior e mais aceita religião existente até hoje é o cristianismo, com mais de 2 bilhões de fiéis espalhados no mundo todo. Mas em meio a tanta religião, saiba que no mundo existem vários países que a maioria da sua população não acredita em nenhum deus. Essas pessoas são conhecidas como ateu. No mundo, cerca de aproximadamente 750 milhões de pessoas se dizem ateu. Japão. O Japão é um país insular da Ásia Oriental, localizado no Oceano Pacífico com população de 127 milhões. O país está dividido em 47 províncias, que corresponde ao que nós chamamos aqui no Brasil de estados. No Japão, o que prevalece é o shintoísmo, ou Shinto, como quiser chamar. É o nome dado à espiritualidade tradicional do país, que quer dizer caminho dos deuses. O shintoísmo incorpora práticas espirituais derivadas de diversas tradições pré-históricas japonesas, locais e regiões. A religião é representada por 52% da população japonesa. Esse grupo de pessoas é também chamada de irreligião ou ateísmo. Juntas corresponde a 82 milhões de pessoas no país, e apenas 2,3% de pessoas lá se dizem cristãs. Noruega. A Noruega é um país pequeno, com 4,5 milhões de pessoas. 3,2 milhões de noruegueses não acreditam em um deus pessoal, ou seja, quase 72% da população no país. Mas isso nem sempre foi assim, galera. Cerca de 77% dos noruegueses eram membros da Igreja Estatal da Noruega, a Igreja Luterana da Noruega. No dia 1º de janeiro de 2012, uma queda de 1% em relação ao ano anterior e uma queda de quase 3% quando comparado com os 2 anos anteriores. No entanto, apenas 20% dos noruegueses dizem que a religião ocupa um espaço importante na sua vida, fazendo da Noruega um dos países mais seculares do mundo. Vietnã. Com 82,6 milhões, 81% da população vietnamita não acredita em Deus. O país é bem conhecido como uma nação ateia. O budismo e o taoísmo são as religiões predominantes do país. São vistos como uma tradição e não como uma crença. Suécia. Com a população de 8,9 milhões, 85% dos suecos são considerados ateus. O país é famoso como um país de cidadãos que não possuem nenhum tipo de religiosidade. Na realidade, muitos estudos descobriram que o país tem uma alta porcentagem de ateus, e ainda várias pessoas não acreditam que haja uma força vital na Suécia. Galera, até agora nós vimos os países com maior porcentagem de pessoas ateu. Agora o país com maior número de ateu do mundo é a China.
A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,38 bilhão de habitantes, quase um quinto da população da Terra. Aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados, a República Popular da China é o terceiro ou quarto maior do mundo em área total, e o terceiro maior em área terrestre. Segundo informações da Época Negócios, dado de 22 de janeiro de 2020, o país é o terceiro mais poderoso do mundo. No entanto, é também uma sociedade majoritariamente ateísta, onde a religião não tem uma força predominante e onde o Estado controla as crenças da população. Os chineses são predominantemente ateus, mas a China não é um Estado laico, pois não há liberdade religiosa no país mais populoso do mundo. As altas de pessoas sem religião ou de ateus se devem às atitudes do Estado que restringe as atividades religiosas, como as regras de educação que proíbem qualquer forma de atividade religiosa nas escolas, e os regulamentos que dizem que os pais não devem promover crenças religiosas rigorosas para suas crianças. Desde a Revolução de 1949, o Partido Comunista Chinês tem desincentivado a difusão das religiões e promovido uma sistemática perseguição religiosa. No Tibete, a cultura budista reivindicava a autonomia na prática religiosa, mas o partido buscou reorganizar os costumes e tradições tibetanas em favor dos princípios ideológicos do comunismo maoísta. Em 1951, a assinatura de um acordo de 17 pontos definindo as relações entre China e o Tibete parecia direcionar as questões políticas para uma solução diplomática. No entanto, a orientação militar ofensiva da China provocou uma fuga do Dalai Lama em 1959. Cerca de 120 mil tibetanos vivem em país estrangeiro, sendo que a grande maioria encontra-se em território indiano. As autoridades políticas do Tibete também vivem em situação de exílio, o chamado governo no exílio. Conta com 3 poderes e tem sua sede fixada na cidade de Dharamshala, região norte da Índia. O fato é que o governo chinês tem buscado evitar os protestos e revoltas da minoria muçulmana, que falam um idioma próximo do turco. Denúncias recentes dizem que 1 milhão de pessoas, de uma população total de 11 milhões de uigures vivendo em Xinjiang, estavam sendo tratados como inimigos do Estado, sendo vítimas de aprisionamentos em massa, em centro de contra-extremismo. Os defensores dos direitos humanos e do Estado laico argumentam que o governo comunista está criando uma geração marcada por rancor profundo, onde os uigures são tratados como súditos coloniais e vítimas de perseguição religiosa. Segundo a pesquisa de Win, apenas 9% dos chineses se consideram religiosos, 23% são sem religião e 67% se considera ateus convictos. Segundo o governo, estima-se que o percentual de cristãos no país não passa de 3%. A China ocupa o 36º lugar no ranking de países com mais percentual de ateus. Em números absolutos, porém, é onde vivem mais pessoas sem crença. Você gostou do vídeo? Então peço que se inscreva no canal, porque toda semana estamos postando coisas novas. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau!